Tua graça me sustentou, ela me basta com... Quero que você abra lá em Gálatas capítulo 6, versículo 9. Quero falar de algo muito importante, em que tem nos, nesses tempos de restrições, tem nos abatido, tem nos alcançado. Capítulo 6 de Gálatas, então, ele diz assim, versículo 9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Pai, eu oro com os teus filhos agora e peço em nome de Jesus que tu nos ajude, o Senhor nos oriente nessa noite. Fala o nosso espírito, Senhor. O teu Espírito Santo tem total liberdade em nosso meio, Senhor. Está repreendido todo o espírito maligno que tenta tirar a atenção dos filhos de Deus. Somente o Espírito Santo tem autoridade em nosso meio, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode sentar? Então, estamos vivendo um tempo onde, por conta desse problema que a humanidade está enfrentando, que é um problema de saúde, e junto com o problema de saúde vem todo um problema previsto, pelo menos está previsto. Nós ainda não estamos sentindo, em nome de Jesus, temos que orar pedindo por um livramento do Senhor, para não sermos para que isso não nos alcance. As previsões para os próximos dias, para os próximos tempos, para a humanidade, não são previsões boas. Além da saúde pública que está sendo muito comentado ultimamente, aonde a humanidade está aprendendo a se relacionar, aonde as pessoas não podem visitar os pais, os filhos não podem visitar os pais, em alguns lugares estão sendo proibidos de visitar filhos, netos sendo proibidos de visitar avós sendo proibidos de receber netos. São tempos difíceis, tempos que nós não imaginávamos que poderíamos passar por isso. Isso mostra um pouco a nossa fragilidade. Isso mostra um pouco o quanto somos vulneráveis. O quanto nós estamos expostos a situações e momentos que pode mexer com tudo em nossa volta. Mexe com tudo. E diante dessas circunstâncias, diante dessas coisas que nós temos vivido, tem algumas coisas que o inferno, ele trabalha arduamente, principalmente naqueles que são chamados filhos de Deus. O apóstolo Paulo, já há tantos e tantos anos atrás, ele escrevendo essa carta aos Gálatas, então ele, entre tantas outras coisas que ele fala, ele chega nesse momento, nesse versículo que eu li aqui para vocês. E não nos cansemos, não vamos desistir de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. E a última frase, se não houvermos desfalecidos. Você sabe que uma das coisas que muitas vezes acontece conosco, não deveria, principalmente para aqueles que têm Jesus Cristo, isso não deveria acontecer, porque em nós habita um ser sobrenatural chamado Espírito Santo, enviado por Deus, a habitar entre nós, em nós. Então nós, aqueles que têm Jesus Cristo, nós deveríamos
levantar de manhã saltando de alegria, motivadíssimos para o que for que acontecesse, o que for que vier durante esse dia. Nós temos todos os motivos para levantar de manhã super animados. E durante o dia, quando as situações que nos desagradam, elas acontecem, nós deveríamos ter o discernimento para saber que aquilo é apenas um momento e que aquilo vai passar e essa certeza que nós temos é por conta de Jesus Cristo, que morreu por nós, que consumou a sua obra na cruz e que por garantia Ele enviou o Espírito Santo a estar conosco. Então nós temos todas as qualidades, nós temos todas as coisas que um ser humano precisa para ser feliz, para viver satisfeito, para viver contente, para viver em abundância. É nós, somos nós. Aqueles que têm Jesus Cristo, eles deveriam viver isso. Você pode estar pensando assim, pastor, mas o dia a dia não é bem assim. As coisas não funcionam bem dessa forma. As lutas, às vezes, elas vêm numa intensidade que nós não estamos preparados para absorver isso. Então, diante desses momentos de dificuldade que nós vivemos, diante das lutas que nos são propostas durante o dia todo, durante todos os dias e durante o tempo que estamos vivendo, nós passamos em alguns momentos, por uma sensação de cansaço. Somos tentados a regressar, a voltar atrás. Somos tentados a desistir, e muitos desistem. E muitos ficam pelo caminho. Muitos não suportam a pressão das lutas. E a prova disso é aqui. Tem muitas pessoas que eu não estou vendo aqui, que deveriam estar aqui junto com vocês, cultuando a Deus, e agora não estão. São pessoas que conhecem a Jesus, conhecem a palavra de Deus, já tiveram um encontro real e verdadeiro com o Senhor, porém, as lutas, as dificuldades, as provações do dia a dia fizeram com que elas desistissem, ou, como diz a palavra, desfalecessem. Desfalecer é um estágio, é um momento da nossa vida onde o cansaço nos atinge de tal forma que a gente chega a perder as forças. Eu não sei se isso já aconteceu com você, com alguns de vocês, de você estar passando por uma dificuldade tão grande, e essa dificuldade aos teus olhos, você não consegue ver solução. Comigo já aconteceu isso. Algumas vezes. Você se depara com o momento, você se depara com a situação, e você não consegue visualizar um caminho, uma solução, um passo a ser dado. Você fica simplesmente acuado num canto e vai ficar com medo, e esse medo vai tomando conta do coração, e se você não reagir a isso, você acaba desfalecendo, perdendo as forças completamente. E quando nós perdemos as forças, nós ficamos vulneráveis. Nós ficamos sujeitos a ataques do inferno, todo tipo de ataque do inferno na nossa mente, no nosso entendimento. Esse momento, esse desânimo que nos abate, ele é fruto de batalhas, de lutas que enfrentamos na vida.
E cada um de nós enfrenta as dificuldades de uma forma. Podemos até enfrentar as mesmas lutas, mas a forma como é enfrentada, a forma como encaramos, ela é pessoal, é de uma pessoa para outra. Tem gente que encara com mais firmeza e ela entende que aquilo é um momento e ela avança. Tem outros que já sofrem e tem outros que caem. Tem outros que desanimam e tem outros que desfalecem a ponto de perder as forças. Então o apóstolo Paulo, ele, sabendo dessa fragilidade humana, ele então fala para os Gálatas o seguinte: olha, não se cansem de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então veja bem, essa palavra ela nos dá a entender que se colocar na posição de desânimo, passar por uma situação de desânimo, de desfalecimento, de perder as forças, é algo que nós nos colocamos e não que Deus coloca. Nós nos permitimos a passar por isso. Porque ele diz, ó, se não desfalecemos, se não houvermos desfalecido. Então, em muitos momentos, parece que tudo que a gente faz, tudo que fazemos não faz diferença nenhuma. Você luta, você tenta reagir diante da situação e parece que você não vê condições. É diferente de um cansaço físico. Nós, quando saímos aqui, talvez alguns de vocês trabalham com um serviço um pouco mais pesado. Você trabalha às vezes o dia todo, você chega em casa, estou cansado. É um cansaço do serviço. Você está o dia todo ali trabalhando, se exercitando, fazendo força, ou às vezes mentalmente, né? Que tem gente que diz que quem trabalha sentado não trabalha. Mas não é isso, às vezes a pessoa está trabalhando mais ainda. Ele chega em casa, ele chega cansado, mas é algo físico. Você chega, toma um bom café, ou almoço, ou janta, sei lá o horário que você chega, você toma um banho, de repente dorme um sono ali, daqui a pouco você está novo para enfrentar novamente outro tipo de trabalho, e assim normalmente a vida vai seguindo. Esse tipo de cansaço é um cansaço que ele atinge a nossa alma, ele atinge a nossa força de vontade. Se nós abrirmos um livro de 1 Samuel, eu quero te convidar para você abrir lá, 1 Samuel capítulo 30, nós vamos falar de uma situação muito interessante que aconteceu. O livro de Samuel, o último profeta, ou o último juiz, na verdade, levantado por Deus em Israel. O último homem a ser levantado por Deus na nação de Israel, como juiz. Logo depois de Samuel, então começa o tempo dos reis. Samuel unge o primeiro rei de Israel, que é Saul. Então Samuel é o último grande líder antes dos reis em Israel. Então o povo clama por um rei, o povo olha para as nações vizinhas e ele vê que as nações tinham reis, governantes sobre eles, levantados pelo homem, e eles sentem desejo disso. Então Deus manda que Samuel então unja a Saul, e Saul então, como primeiro rei ungido em Israel, ele toma posse. E enquanto Samuel ainda era vivo, Saul então, ele meio que se submetia às coisas de Deus. Ainda existia uma certa rebeldia da parte dele, mas ele ainda se submetia às orientações de Samuel. Até que chega um belo dia e, por conta das circunstâncias, Saul
ele comete algo que desagrada muito a Deus. E Deus, naquele dia, a Bíblia diz que Deus rejeita a Saul. E Deus manda que Samuel, então, vá a uma certa casa, a uma certa família. E lá nessa casa, ele iria encontrar um rapaz, um jovem, uma pessoa, que Deus iria mostrar quem era. E essa pessoa seria então ungida o próximo rei no lugar de Saul. Nós já sabemos que os reis, eles são, os seus sucessores geralmente são os seus filhos, a sua descendência. Mas Deus havia rejeitado a descendência de Saul. Então Samuel pega então e vai até a casa, vai para um lugar onde Deus manda, e lá ele chega numa certa casa de um homem chamado Jessé, e lá ele então manda que os filhos venham, e todos vão vindo, até que chega aquele filho que Deus determina, não é esse que você vai ungir. Quando Davi chega, um menino, um jovem, de 17 anos talvez, por aí, segundo os relatos, um menino que cuidava das ovelhas do pai, que estava trabalhando no campo, que nem estava na casa quando Samuel chega aqui na casa. Então, aquele rapaz, ele é ungido rei. Interessante que ele é ungido rei, mas havia rei em Israel. Saul não havia morrido ainda. Ele só poderia assumir o reinado se Saul fosse deposto ou se ele tivesse morrido. Entre o tempo de consagração de Davi até o momento em que ele de fato assume o seu reinado, passam-se muitos anos. Muitas coisas acontecem nesse período. Ele não é porque ele foi ungido rei que ele já foi levado para o palácio, não. A Bíblia diz que ele volta lá para o campo para cuidar das ovelhas do pai dele. E depois de um certo tempo ele se depara com várias situações. Quem já não ouviu falar da grande batalha de Davi com Golias, que nem chegou a ser tão grande assim, mas diante das circunstâncias, era uma batalha grande. Um gigante, um homem grande, um homem com mais de 3 metros de altura. Você pensa que dá quase esse pé direito aqui. Um homem muito grande, afrontando um exército inteiro. E esse jovenzinho, raquítico, magro talvez, perto daquele homem, ele derrota aquele homem com uma única pedrada, certamente direcionada por Deus. E ali então começa, de fato, a caminhada de Davi rumo ao trono. Ele passa a morar no palácio junto com o rei, ele passa a desfrutar de alguns benefícios que o rei tinha, porém, acontecia algo interessante. Davi, o favor e a graça de Deus estavam com ele. E ele, por conta disso, o rei, que até então o amava, que até então o queria muito bem, passa a ter ciúmes dele. Ciúmes a tal ponto deste rapaz ter que sair e fugir para lugares distantes e morar em outros lugares, em terras estranhas, em terras de inimigos, para fugir do próprio rei. Porque o rei queria matá-lo por inveja, por ciúme daquilo que Deus fazia através dele. O tempo passa, os anos vão passando e essa promessa de reinado de Davi, ele não se cumpre. Essa palavra dita pelo profeta Samuel, ele não se cumpre. Samuel já havia morrido e ainda assim essa palavra não havia se cumprido. E agora é muito mais difícil, porque antes ainda Saul temia e ele ouvia, se rendia à autoridade de Samuel. E agora ele não tinha nem Samuel mais, não tinha ninguém que falava na vida dele.
Uma pessoa totalmente independente, nós nunca devemos ser independentes. Aprenda uma coisa: você nunca deve ser independente. Nós sempre temos que ter uma pessoa acima de nós, a quem nós devemos responder, uma pessoa que a gente se submeta a ela, que nos chame a atenção se for preciso, que nos exorte, que nos ensine, que nos faça parar quando nós tivermos alguma coisa errada. Ninguém deve andar sozinho. Por isso que nós trabalhamos com célula, com pequenos grupos, porque nós entendemos que esta cadeia de comando entre o pastor, supervisor, líder de célula, líder em treinamento, até os membros da célula, os anfitriões de célula, é o melhor sistema, é a melhor forma de uma igreja avançar, porque todos estão debaixo de alguma autoridade, não existe pessoa independente. Isso é importante demais. Mas Saul não tinha mais ninguém sobre a vida dele, e ele começa a perseguir então Davi, assim como um gato persegue um rato, tentando matá-lo a toda hora, a todo instante. E muitas situações acontecem até que nós chegamos a esse capítulo 30 de 1 Samuel. Davi, ele passa, quando ele foge de Saul, olha que ironia do destino, ele vai morar aonde, irmãos? Ele vai morar na terra dos filisteus. Quem eram os filisteus? Os filisteus eram aquele exército que estava afrontando o exército de Israel, aonde tinha um gigante que queria matar eles todos, e aonde ele derrotou por uma única pedrada um exército inteiro. A Bíblia diz que ele vai, então, se esconder entre os filisteus, para fugir de Saul. Chegamos no capítulo 30, e aqui já havia se passado mais de 10 anos. Mais ou menos 13 anos haviam se passado, desde a promessa, desde o momento em que Deus manda Samuel ungir o rei, até este momento aqui, passam-se aproximadamente 13 anos. Como você vive com uma promessa na sua mente, durante tanto tempo sem desanimar? Nós às vezes não suportamos uma ida de casa até o centro, já desanimamos. Nós às vezes não suportamos uma tropeçada no dedinho numa pedra. Não suportamos alguém que não nos cumprimenta direito na rua. Não suportamos o fato de o pastor muitas vezes não dar a atenção que eu acho que eu deveria receber. Não suportamos a atenção que talvez o meu líder de célula deveria dar para mim. Não suportamos uma cobrança simples. Não suportamos muitas vezes uma exortação simples. Muitas vezes estamos fazendo algo errado, estamos andando por caminhos errados, estamos tomando atitudes erradas e não suportamos isso. Não suportamos uma chamada de atenção, não suportamos uma exortação simples. Desanimamos e desfalecemos por qualquer coisa. Haviam se passado 13 anos, aproximadamente, e a Bíblia diz que Davi, junto com seus homens, aí nesse tempo, depois de 13 anos, perambulando pela vida, fugindo de Saul, muitos homens haviam se ajuntado a ele. A Bíblia diz que eram homens malfeitores, oprimidos, angustiados. Não sei se tem alguma relação contigo, porque comigo tem. Nós éramos desgraçados, oprimidos, desajustados. Esses éramos nós, antes de Jesus Cristo. Davi é uma tipologia de Cristo no Antigo Testamento.
Então aqueles homens, nós éramos assim como nós que éramos desajustados, quando eles veem Davi, veem a liderança de Davi, eles optam então em ir na direção dele, se ajuntar a ele. Nós estamos aqui sobre teu governo, nós estamos aqui e faremos tudo que você nos orientar. Então ele forma um pequeno exército ali de mais ou menos 600 homens. É um bom grupo, é um bom batalhão, se você pensar numa estratégia de tomada de um lugar. Quem já serviu o exército, de repente, se eu estiver falando besteira, me perdoe, mas se você já serviu o exército, você pode ter uma noção disso. Um grupo de 600 pessoas, você pode traçar uma estratégia para tomar uma posição, etc. e tal. Agora, para vencer uma guerra, é quase impossível. Mas a Bíblia relata que aqueles homens foram revestidos de uma autoridade, de um poder, a partir do momento que eles se juntaram a Davi, a partir do momento que eles se revestiram, eles se submeteram à autoridade de Davi, eles foram revestidos também de um poder sobrenatural, a ponto da Bíblia relatar e citar aqueles homens como os valentes de Davi. Você deveria ler na Bíblia, se você não leu ainda, você deveria ler na Bíblia sobre os valentes de Davi. É um pouquinho para frente daqui onde eu estou, um pouquinho antes, perdão. Você vai ver os feitos dos valentes de Davi. É algo assombroso. Tem homens daqueles ali que derrotaram mais de 1000 homens, sozinho. Um homem derrotou mais de 1000 homens sozinho, dotados de uma força sobrenatural. E então Davi, quando chegamos aqui no capítulo 30, a Bíblia relata que ele e esses homens estavam retornando de uma batalha, de uma guerra. Eles, na verdade, eles tinham ido para uma guerra e eles foram impedidos de guerrear. Então eles voltam para a sua cidade. E aí eles se deparam com esta situação aqui que nós vamos ler agora. Tudo isso que eu te falei, para chegar nesse ponto. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul, e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham queimado a fogo. Você imagina, você sai, quando volta, tu vê a tua casa pegando fogo, vê a cidade pegando fogo, vê tudo pegando fogo, vê tudo destruído. Você pensa que é uma cena muito desagradável, desesperadora talvez. Certo? É uma coisa muito grave. Mas como diz o ditado, diz que desgraça pouco é bobagem, nós vamos continuar lendo. E tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela. Começou a ficar ruim demais. Tanto pequenos como os grandes, levaram as crianças. E ninguém, porém, mataram. Não, tão somente os levaram consigo, e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas, tinham sido levadas cativos. Irmãos, não sei você, mas se nós fizermos um exercício rápido aqui, na nossa mente, principalmente aqueles que são pais aqui, principalmente esses, é algo que, se você começar a pensar, é algo desesperador. É algo que é um exercício que é difícil até de fazer. É um exercício muito difícil de fazer. Mas foi isso que aconteceu. Mas a Bíblia continua. Então, Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar.